Toda oração, ela carrega em si uma essência poderosa de transformação. E há uma oração especial que precisa ecoar sobre os nossos corações, e é sobre essa oração que eu quero falar com você hoje. A oração de Paulo à igreja. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, a mais uma semana do nosso Devocional da Graça com Café e Graça. E aí, como é que foi o seu final de semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo debaixo da graça e da paz do Senhor? Bom, seja bem-vindo a mais um episódio. Se você está chegando agora, eu sou o Mike Jones, sou pastor e tenho compartilhado com você aqui nesses dias algumas verdades a respeito da nossa nova identidade em Cristo. Há um princípio espiritual que as pessoas não compreendem, os cristãos não compreendem, o mundo não compreende, que é a questão da identidade. Nós não somos definidos espiritualmente por aquilo que fazemos. A nossa definição está na identidade que nós carregamos. Se a identidade de Adão, que é uma natureza, uma identidade de pecador e debaixo de maldição e condenação, ou a identidade de Cristo, a identidade daqueles que nasceram de novo. E há alguns pontos, algumas características importantes nessa identidade que nós, como cristãos, precisamos saber para que nós possamos acessar essa identidade, os benefícios dessa identidade. E é sobre isso que eu estou falando com você nesses últimos devocionais. E a base que temos usado é o livro de Efésios, né? Hoje eu não quero falar exclusivamente de uma característica da nossa identidade, mas eu quero compartilhar com você uma oração que Paulo deixa registrada aqui no livro de Efésios, que é uma oração muito poderosa e que pode trazer para nós um entendimento do quão importante é nós entendermos a nossa identidade espiritual em Cristo. Para muita gente, falar sobre graça, falar sobre identidade é algo superficial, é algo para crianças, é algo supérfluo, mas você vai perceber que isso não é verdade. E nós vamos estudar hoje, pelo menos um pouco, né? Porque o nosso tempo não permite nós nos aprofundarmos, mas eu quero estudar com você um pouquinho, meditar um pouquinho nessa oração de Paulo em Efésios 1. Nós vamos ler a partir do versículo 17, né? Efésios 1, 17, diz o seguinte: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos lá, Paulo vem explicando aqui para nós sobre a nossa identidade em Cristo, de que nós estamos debaixo da graça, que nós somos santos, que nós temos paz, que nós somos abençoados, que nós somos escolhidos, que nós somos predestinados, que nós somos filhos, que nós somos plenamente perdoados, que nós temos acesso à remissão, nós temos o Espírito Santo, e ele vai falando aqui sobre várias coisas fundamentais sobre essa nova identidade. E aí Paulo vai dizer que ele tem orado por essa igreja, porque essa igreja ela tem entendido, ela tem buscado viver a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira revelação da graça de Deus. E Paulo ora para que eles continuem trilhando esse caminho. E é interessante que na oração Paulo diz, né? Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Essa palavra espírito aqui é um espírito com E minúsculo, né? Não está falando do Espírito Santo, mas ele está falando de uma essência. Paulo está dizendo, olha, eu oro para que vocês tenham uma revelação da essência. Não é sobre aparência, não é sobre ideias humanas, mas é sobre a essência. Isso significa, o Espírito aqui está falando sobre a essência, sobre a simplicidade por trás. Aí ele fala da sabedoria e da revelação. Sabedoria aqui vem trazer para nós a ideia de um entendimento completo.
de uma visão ampla e completa, debaixo de sabedoria provinda de Deus. O que Paulo está dizendo é que a graça, ela não é fruto de um entendimento humano. A graça, o evangelho, não é fruto de uma sabedoria humana. A pureza, a simplicidade, a essência do evangelho só pode ser compreendida se houver uma revelação proveniente de Deus. Por que as pessoas leem as cartas de Paulo? Por que as pessoas leem as epístolas e não conseguem enxergar a graça de Deus? Porque o entendimento delas está cegado. Paulo fala sobre isso, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E Paulo não está falando das pessoas do mundo. Paulo está falando da igreja. Porque o contexto de quando Paulo escreve, falando sobre o Deus desse século que cega o entendimento, Paulo está falando sobre falsos profetas, sobre falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. São salvos, são crentes, mas que não compreendem a revelação da graça de Deus. E por que não compreendem? Porque não possuem a pureza, não possuem a essência, a simplicidade que o Espírito Santo manifesta através do entendimento da revelação da graça. Sabe, irmãos, tem gente que tem teologia, doutorado, sei lá das quantas, já estudou em Israel, já foi não sei para onde, mas não tem esse espírito de revelação, não tem a simplicidade das coisas, porque o evangelho é simples. Paulo fala sobre isso, O evangelho se baseia no poder de Deus e não na sabedoria humana. E quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos falando da pura e simples verdade da manifestação do poder de Deus. Deus resgatando o homem, como nós falamos no nosso episódio passado, Deus resgatando o homem e restaurando, restabelecendo, restituindo esse homem ao plano original dele. Não é preciso muita coisa para acessar essa revelação. É preciso ser simples, entender que Deus fez isso, como nós falamos na última ministração. Deus fez isso, aqui, cadê o versículo 9? Versículo 9 não, que nós lemos. Aqui, versículo 7, segundo as riquezas da sua graça. Então toda a graça de Deus, todo o plano de Deus da nova aliança se baseia na vontade dele, não em nós, não na nossa capacidade. Por isso, para entender a revelação da nova aliança, é preciso espírito de sabedoria, simplicidade de um amplo entendimento que não provém do homem, mas provém de Deus. Por isso que Paulo fala aqui, eu oro para que Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. A palavra revelação aqui é manifestar. Manifestar aquilo que está oculto. Oculto por quê? Porque o Deus desse século, o diabo, por meio da religiosidade, cegou o nosso entendimento. Então, as pessoas, elas leem a palavra, mas elas não têm a revelação. Por quê? Porque está oculto delas. A simplicidade do evangelho está oculta ao entendimento das pessoas. E não é um videozinho desse que vai trazer clareza. É Deus. Por isso essa oração de Paulo, ela é poderosa. Por quê? Porque as pessoas estão atrás de revelações para saber quantos animais entraram na arca, qual é o CPF de fulano, e não sei o que lá. Tudo isso são distrações. A revelação simples, a revelação pura da palavra de Deus é a graça. E as pessoas pregam, falar de graça é falar sobre o evangelho superficial. Não é não. Porque se fosse superficial, não precisaria da intervenção de Deus para trazer sabedoria e revelação. Falar sobre lei é simples, é supérfluo, porque qualquer criança entende sobre lei, um cachorro, um animal entende sobre lei, mas entender a graça de Deus, que se baseia completamente na vontade e no poder de Deus, é preciso revelação.
está oculto e precisa ser revelado. E como que é revelado? Através de um coração disposto a receber a simplicidade do Evangelho. É abrir mão daquilo que você acha que você sabe, é abrir mão dos seus diplomas, é abrir mão da sua intelectualidade e se deixar ser guiado pelo Espírito. E Paulo faz essa oração, Paulo diz, olha, que Deus vos dê espírito, que Deus vos dê essência de vocês entenderem a amplitude, a profundidade que está oculta, que é a graça de Deus. É a graça de Deus. Sabe, irmãos, quando você lê todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento para o povo de Israel, essas promessas, a maioria delas não se cumpriram. São profecias que estão trazendo em si, ocultas, a graça de Deus. Paulo fala sobre isso, né? O mistério oculto. E qual é o mistério oculto? A graça. Só que esse mistério, ele não pode ser mais oculto a você. Você precisa ter revelação, você precisa ter entendimento da graça de Deus urgentemente, meu irmão. Por quê? Porque no versículo 18, olha o que Paulo diz. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Olhos fala de entendimento. Fala de percepção. Paulo está dizendo, olha, vocês estão voltados para a verdade, e eu oro para que a mente de vocês seja ainda mais focada, que seja descortinado diante de vocês a verdade da graça. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, os olhos deles estão focados em tantas coisas, que tem aparência de piedade, como Paulo diz a Timóteo, né? Tem aparência de algo relevante espiritualmente, mas que na verdade não é. Os olhos estão cegos, estão tapados. Aí Paulo diz, eu oro para que os olhos do vosso coração, o coração aqui fala da alma, da mente, da percepção humana. Paulo está falando, eu oro para que a mente de vocês seja transformada. Transformada para quê? Para que vocês descubram qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Irmão, olha que poderoso isso aqui. Paulo está dizendo, há um chamado que Deus nos deu. E é interessante que ele diz, né? Que qual é a real esperança? A palavra esperança aqui significa expectativa de bem. Boa expectativa. O que Paulo está dizendo? Existe algo maravilhoso que Deus preparou para nós nesse tempo. Existe uma identidade, uma realidade que Deus preparou, mas que está oculta. E por que ela está oculta? Porque a nossa mente está fechada. Os nossos olhos estão escuros, não foram iluminados, estão tapados. Eles precisam ser descortinados para que vejam. Sabe, irmãos, a maior transformação na vida de um crente, a maior libertação na vida daquele que nasceu de novo, é a transformação da sua mente. Você precisa ter a sua mente renovada. Você precisa ter os seus olhos, a sua mente iluminada. Para quê? Para que seja descortinado tudo que é sistema, tudo que é plataforma de lei, legalismo, tudo que é tradicionalismo, tudo aquilo que não tem a ver com o mistério que agora está sendo revelado, que é a graça de Deus. Deus está nos convidando, né? A palavra chamado é convite. Deus está nos convidando para viver na graça. Deus está nos convidando, nós estávamos fora, mas agora Ele está nos convidando para se assentar na mesa da graça e desfrutar de um banquete da graça. Ah, isso é poderoso. Isso é poderoso, irmão.
Deus não te chamou, Deus não me chamou, Deus não nos chamou para vivermos nesse tempo com os olhos focados em qualquer outra coisa que não seja a verdade da graça de Deus. E aí Paulo diz, para que vocês saibam quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Há muita coisa que nós poderíamos falar aqui, tempos e tempos, mas o nosso tempo aqui já terminou. Mas só esse ponto aqui, para você ter entendimento disso. Paulo diz o seguinte, que existem riquezas que estão preparadas como herança para os santos. Olha a importância de você entender quem você é. Lá no primeiro episódio, no primeiro devocional, eu expliquei para você que você é santo em Cristo. Você é santo, você não é pecador. Se você nasceu de novo em Cristo, você não é pecador. Escreve nos comentários aqui, coloca no chat isso aí. Escreve, eu não sou pecador, eu sou santo. Escreve isso aí no chat, escreve aí nos comentários, você que está assistindo isso. Escreve aí, eu não sou pecador, eu sou santo. Se você não assistiu o primeiro episódio, assiste lá para você entender essa afirmação. Agora, se somos santos, Paulo está dizendo que existe uma herança para nós. Por que o diabo quer colocar na sua cabeça que você é pecador? Porque se você é pecador, essa herança não é para você. Se você está tentando ser santo, essa herança não é para você. Porque essa herança está reservada para os santos. Não é para quem está tentando ser santo, é para quem é. Preste atenção. Por que eu preciso entender que eu sou santo, que eu estou na graça, que eu estou numa nova identidade, que eu estou numa nova posição, que eu estou debaixo de uma nova realidade? Porque se você não entender isso, não há como você acessar a herança que está preparada para você. Porque a herança não é para quem é pecador, a herança não é para quem está tentando ser santo, a herança é para os santos. Pegou? Se você acha que você é pecador, você não tem boas expectativas, você não tem boas esperanças, você não está esperando nada de bom de Deus, porque você é pecador. Sua expectativa é baixa, é pouca, é nula, é inválida. Mas se você é santo, você tem boas expectativas, porque você sabe que Deus tem uma herança preservada para você. Tudo isso é a importância da nossa mentalidade, de nós entendermos quem nós somos em Cristo. E aí ele diz quais são as riquezas. A palavra riqueza aqui é abundância. Existe uma abundância que estava oculta e que agora foi revelada e que está sendo disponibilizada para nós, pela graça. Então, ao entender a graça, eu acesso essa abundância de riqueza, de recursos que Deus tem preparado para mim, porque eu sou santo. Entende? Essa oração de Paulo é uma oração poderosa. Poderosa. Por quê? Porque ela nos faz entender que a graça não é algo superficial. A graça é algo poderoso e que precisamos focar nisso. Nossos olhos precisam estar voltados para ter a simplicidade, a profundidade e a revelação, a manifestação do entendimento da graça de Deus. Isso é muito poderoso. Mas o nosso tempo já acabou. Mas que você pegue isso, a oração continua, eu te aconselho, continue lendo. Leia essa oração que vai do versículo 15 de Efésios 1 até o versículo 23. Leia toda essa oração. Leia todo o capítulo do capítulo 1 que nós lemos. Reassista as aulas, os devocionais aqui. Mergulhe nisso, irmão. Ore, peça para Deus, Senhor, me dê a simplicidade, me dê a essência do teu evangelho, me mostra aquilo que está oculto, qual é essa dimensão, me revela. Eu sei que eu não tenho o poder, irmão, de mudar a sua mente, eu não tenho esse poder. Eu não tenho poder de colocar na sua cabeça a verdade, eu não tenho esse poder. Mas eu faço da oração de Paulo a minha oração. Que os seus olhos sejam abertos
que toda venda que o diabo tem colocado na sua mente seja quebrada e que você receba a profunda, porém simples, revelação da graça de Deus. Há uma herança disponível para aqueles que vivem na graça. E essa herança Deus preparou para você. Mas se a sua mente não for aberta, se os seus olhos não forem descortinados, você não acessa isso. Vamos orar para que a gente possa acessar isso? Em nome de Jesus? Feche os seus olhos, se você pode, claro. Se não, ore comigo, ainda com os seus olhos abertos, da maneira que você pode. Pai, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Senhor, essa é uma oração poderosa. Essa é uma oração que pode mudar a nossa vida. A oração mais importante que nós podemos fazer é pedir ao Senhor que nos revele a graça do Senhor. Há uma herança preparada para nós. Uma herança que estava oculta, mas que agora está disponível e que é revelada em Cristo. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que toda trava, que toda cortina, Pai, que todo muro de separação na nossa mente seja desfeito agora. Que Satanás, que tem cegado o entendimento dos teus filhos, perca agora as forças. Que caiam por terra agora todas essas vendas. E que sejam abertos os olhos, o entendimento, e que eles consigam ver a luz da tua palavra. Que eles sejam agora conduzidos na essência, na pureza, na profundidade, na revelação da graça do Senhor, Pai. Eu oro por isso e confio na ação do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso é poderoso, né? Isso é uma oração que Paulo faz à igreja de Éfeso, que é uma oração muito importante e que nos traz o entendimento de que viver na graça, entender a graça, não é algo supérfluo, pelo contrário, é algo muito necessário, primordial e que a igreja tem deixado de lado. Mas nós estamos aqui para resgatar essa essência e eu tenho certeza que o Espírito Santo fará a sua obra em nosso meio. Amém? É isso. Na quinta-feira estaremos de volta e aí na quinta-feira nós vamos voltar a falar sobre a nossa identidade. Hoje eu quis falar com você sobre essa essência poderosa e aí nós vamos continuar falando sobre a nossa identidade na quinta-feira. Deus abençoe você. Não esquece de curtir, de compartilhar esse link. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e se prepare para continuar aí no Devocional da Graça com o nosso Café e Graça. Te espero quinta-feira. Deus abençoe. Excelente semana para você e até lá, em nome de Jesus. Paz.